sobre a missão da igreja. A gente está aprendendo qual que é o papel, qual que são as responsabilidades da igreja. Porque, irmão, a gente não pode vir para a igreja, né, achando que é só um momento ali de culto e está tudo bem, eu vou para casa. A gente precisa entender o que Deus espera da igreja. Por que o Senhor formou a igreja? Não sei se você, né, tem a convicção de que essa estrutura, de que esse formato de igreja nasceu no coração do Senhor, que não foi uma invenção humana, né, que não foi nada da cabeça de um homem, de uma mulher que resolveu, né, fazer essas reuniões. Mas a gente tem aprendido na escola dominical que a igreja nasceu no coração do Senhor. E além da igreja, né, ter nascido no coração do Senhor, nós temos um papel. Amém? Talvez você não vai ter um cargo, não vai ter um nome de pastor, de evangelista, de nada na igreja, né, ao longo da sua vida, mas todos nós, irmãos, nós temos uma importância no reino de Deus. Todos nós fomos chamados como igreja, amém, para sermos representantes do Senhor nessa terra. E é isso, amém, que a EBD desse trimestre, essa consciência que a EBD desse trimestre está trazendo para nós. E hoje, né, com essa oportunidade de ministrar no dia de Santa Ceia, eu quero falar um pouquinho, né, sobre a missão da igreja. Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso papel? Por que nós estamos aqui? Por que você tem servido a Cristo? Por que você tem se intitulado cristão? Então a gente vai ver qual que é a nossa missão como igreja, amém? Como homens e mulheres de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, amém? Glória a Deus. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar 1h30 de aula, amém? Como vai ver, que às vezes eu até passo um pouquinho. Mas a gente vai ver alguns pontos, amém? Para a gente meditar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Amém? Diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Essa é a palavra do Senhor, irmãos. E sabe o que eu achei interessante? Por que eu resolvi trazer também na Santa Ceia essa palavra? Porque esses irmãos viviam na sua vida normal, no seu cotidiano, aquilo que às vezes a gente só experimenta e olha lá no momento de culto, né? Que é essa questão, por exemplo, que como hoje que nós vamos compartilhar do pão, do corpo e do sangue do Senhor, né? De orar juntos, de aprender juntos. E quando a gente olha para essa igreja, isso era a vida comum da igreja. Estar juntos, compartilhar o pão, compartilhar das orações, dos ensinos. E aí a Bíblia vai falando que essa igreja, essa característica de igreja, caía na graça do povo. Aleluia. O povo se simpatizava com essa igreja. E o Senhor ia acrescentando aqueles que tinham que ser salvos. E sabe o que é interessante, irmãos? Que aqui não fala que as pessoas se simpatizavam com essa igreja porque eles prometiam coisas, porque eles falavam aquilo que eles queriam ouvir, né? Mas a igreja vivia ali na sua vida comum, né? Aquilo que eles tinham acabado de aprender de Cristo, aquilo que os apóstolos tinham vivido ali com Cristo, e eles estavam agora replicando aquilo ali, né? Juntos. E a palavra diz que o Senhor ia acrescentando aquilo que eles tinham aqueles que tinham que ser salvos. E a nossa EBD, para quem nunca veio, ela tem uma verdade prática, amém? Que é o quê? Que é um resumo daquilo que a revista quer que a gente entenda com essa lição. E a verdade prática dessa EBD seria isso aqui, ó.
Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. O que isso quer dizer? Que para que a gente cumpra, irmão, o nosso papel, não é só o culto do domingo, não é só o culto da terça-feira, não são só as nossas reuniões, amém? Mas é quando a gente pega esse aprendizado e a gente aplica na nossa vida. É quando a nossa casa é uma casa de oração, é uma casa onde nós falamos da palavra do Senhor, é quando a nossa vida, amém, é uma vida que reflete, amém, a vida de Cristo, os princípios que Cristo nos ensina. E aí sim, assim o Senhor vai acrescentando aqueles que têm que ser salvos, como a palavra diz. Então, o que eu quero trazer para nós hoje é como essa verdade prática. O sal, irmão, dentro do saleiro, dentro do pacotinho, não serve para nada. Se você fazer lá, você pode comprar uma picanha, a melhor picanha que tiver lá no açougue, no mercado, no frigorífico. Você pode ir lá e falar, ó, eu quero a picanha mais cara que tem aí. Você pode ir lá e preparar ela, assar ela. Se você não jogar o sal em cima dela, se você não salgar ela, se você não temperar ela, você vai comer e você vai falar que a carne é horrível. Porque o papel do sal, né, é trazer o que aquela carne tem de melhor. Irmão, o nosso papel como homens e mulheres de Deus é ser esse sal. Aleluia! É ser essas pessoas, amém, que talvez não leva sentido para a vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Por nós mesmos, não. Pela palavra de Deus, pelo nosso testemunho. Então o nosso papel, irmãos, é ser esse sal. Amém? Aonde em um mundo corrompido, em um mundo que jaz do maligno, o Senhor nos deu a oportunidade de levar essa palavra, de levar essas boas novas que agora nós estamos vivendo, àqueles que ainda estão lá fora, aqueles que ainda estão aprisionados, amém? Pelas garras do inimigo, aqueles que ainda estão cegos, ainda aqueles que estão vivendo uma vida vazia e ainda não entenderam por quê. Porque um dia, irmãos, esse evangelho, um dia, essa palavra, essas boas novas, fez esse papel desse sal nas nossas vidas. A comunhão dos irmãos, a maneira que nós fomos recebidos na igreja, fez o papel desse sal nas nossas vidas. Só você sabe como você chegou na igreja. Só você sabe como estava a sua vida quando você conheceu a Cristo. Mas talvez ninguém aqui pode negar que a partir desse momento, a partir de quando o Espírito Santo começou, sabe, a abrir os teus olhos, começou a te convencer do pecado, da justiça e do juízo, que a sua vida foi transformada. A sua vida passou a ter sentido. A sua vida passou a ter valor, a ter Aleluia! sabor. Glória a Deus! Porque a igreja cumpriu o papel dela. Através do poder de Deus, é claro. Amém. Nós não podemos nada, amém, sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, irmãos, a missão da igreja é ser essa comunidade, amém, muitas das vezes terapêutica. A missão da igreja é ser esse lugar, amém, de conhecimento de Deus. Então, um dos pontos, né, que nós precisamos entender, que é o nosso papel, que é a nossa responsabilidade, é a pregação do Evangelho, é a instrução. Amém? Não tem outra forma, irmãos, das pessoas conhecerem a Cristo. Não tem outra forma de a semente do Evangelho entrar no coração das pessoas, a não ser se nós não proclamarmos o Evangelho, a não ser se a gente não falar das boas novas. Então, na nossa vida, no nosso cotidiano, de alguma forma, com o nosso testemunho, com a estratégia que Deus nos dá, a gente precisa levar as boas novas. Amém. Irmãos, a gente não pode ser egoísta, porque um dia essa palavra, um dia esse Jesus transformou a sua vida. Aleluia! Eu não posso ir para o meu trabalho e não mostrar Jesus para as pessoas, nem que não seja com palavras, mas com as minhas atitudes, com a minha maneira de ser. Eu não posso, irmão, estar no meio da minha família, sabe, e não proclamar o Evangelho. Eu não posso estar com os meus amigos e não fazer com que eles percebam a Cristo na minha vida, que eles tenham um interesse por conhecer esse Cristo que também transformou a minha vida. Nós seríamos egoístas. Então, um dos nossos papéis, irmãos, é proclamar o Evangelho, as boas novas de Cristo. Aleluia! Amém?
Quando aquele anjo apareceu para aqueles homens ali no campo, ele falou: olha, tem boas novas para vocês. Hoje na cidade de Davi está nascendo o Salvador. Está nascendo aquele que vai mudar a vida de vocês. Está nascendo aquele que vai fazer por vocês aquilo que vocês não podem fazer, aquilo que vocês não têm a possibilidade de fazer. E nós precisamos, irmãos, levar essas boas novas para aqueles que ainda estão lá fora, para aqueles que ainda estão presos, amém, no pecado, nas garras do inimigo, amém? E a nossa pregação, irmãos, ela precisa ter um objetivo, amém? O objetivo da nossa pregação deve ser o evangelismo, deve ser esse encontro de Cristo com essa pessoa que ainda não conhece. O teor da nossa pregação não pode ser outro. O teor da nossa pregação não pode ser que tudo vai ficar bem, que Deus vai fazer um monte de coisa na sua vida e a sua vida vai ser agora um mar de rosa. Não! O teor da nossa pregação é esse encontro, sabe, como noivo. O teor da nossa pregação precisa ser, amém, a gente criar esse ambiente para que o Espírito Santo entre naquele coração e convença aquela pessoa como um dia me convenceu. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu não era cristão, eu achava que eu era um homem bom e que eu não precisava de igreja. Eu trabalhava, porque eu cuidava da minha família, então não era possível que Deus não estivesse comigo. Não era possível que eu fosse para o inferno, pastora, porque eu fazia tudo direitinho. Eu era honesto, eu pagava minhas contas, eu cuidava da minha família. Mas um dia, através da pregação do Evangelho, através da vida de pessoas, eu comecei, deixa eu ouvir um pouquinho mais desse Jesus. Deixa eu pesquisar um pouquinho mais dessa palavra. Glória a Deus. E aí, irmãos, o Espírito Santo me convenceu de que aquilo que eu vivia era uma mentira. O Espírito Santo me convenceu que sim, que eu precisava de Deus. O Espírito Santo me convenceu que sim, que aquela vida que eu levava, que eu achava que era um mar de rosas, não. Que naquela condição, por mais que eu me achasse bonzinho, por mais que eu fosse honesto, eu não estava fazendo mais que a minha obrigação. Mas que eu dependia de Cristo, que eu dependia de receber esse Cristo, de me render a Ele e de entregar a minha vida a Ele, para que aí sim, eu tivesse condição, não pelas minhas capacidades, de morar no céu. E é esse que precisa ser o teor da nossa pregação, esse encontro com o noivo. Ninguém veio falar para mim assim, a pastora Juscelia não veio falar para mim: irmão, sua vida vai mudar, você vai ter casa, você vai ter carro. Não! Eu fui discipulado com a verdade do Evangelho. Eu fui discipulado, eu aprendi com o confronto dos meus pecados com a palavra do Senhor. E foi isso que foi transformando, foi isso que foi abrindo espaço para que o Espírito Santo me convencesse. Então, irmãos, nós temos o dever de pregar a palavra do Senhor. E o teor da nossa pregação, seja com palavra, seja com testemunho, precisa ser esse encontro, esse reconhecimento. Amém? Que existe um Senhor, que existe um Salvador, e que essas pessoas precisam conhecê-lo, precisam se aprofundar nele, e precisam chegar ao entendimento que elas precisam entregar as suas vidas a Ele. Outro objetivo também, irmãos, da nossa pregação é fazer discípulos, é o discipulado. A gente prega para quem está lá fora, para que o Espírito Santo ache um espaço naquele coração e convença, porque não sou eu que vou convencer, não são as minhas palavras, não foi a pastora Juscelia que me convenceu, não foi a pastora Roseli que me convenceu, mas eu estava aqui nessa igreja um dia de um culto e o Espírito Santo me convenceu que aquele ali era o dia que eu deveria entregar a minha vida a Ele. E aí depois, irmãos, que nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, depois que as pessoas estão aqui dentro da casa do Senhor, o teor da nossa pregação precisa ser um ensino, um discipulado. Agora nós precisamos fazer dessas pessoas discípulos de Cristo através da palavra, através da pregação do Evangelho. Amém, irmãos? É para isso que o Senhor nos chamou. É nesse sentido, irmãos, que o Senhor tem nos chamado
chamado. Ainda, amém? Como eu falei que você não vai talvez ter um cargo, não vai ser, né, um pregador, não vai ser um mestre, mas você tem um papel muito importante, sabe, no contexto, na comunhão, sabe, nessa questão do partir do pão, nessa questão de abraçar, né, nessa questão de que aqueles que o Senhor vai acrescentar se sintam à vontade, se sintam bem na casa do Senhor. Então esse é o nosso papel, irmãos, é criar esse ambiente, amém? Para que o Senhor opere e para que cada dia mais vidas venham se render a Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Como nós vamos fazer isso? Né? A igreja do Senhor, ela precisa ser uma comunidade de adoração, precisa ser uma comunidade adoradora. Irmãos, nós precisamos adorar ao Senhor, nós precisamos render graças a Cristo, nós precisamos, né, quando nós estamos reunidos e também na nossa vida, mostrar para o mundo lá fora o quanto nós somos gratos ao Senhor. E nós fazemos isso, irmãos, adorando, nós fazemos isso reconhecendo o quão grande esse Cristo é, nós fazemos isso reconhecendo o quão bom, o quão misericordioso Ele é nas nossas vidas. Sabe? E é uma característica, pastor, que parece que a igreja perdeu, de ser chamado de louco. Porque agora, quando a gente tem um problema, a gente se desespera muitas das vezes. A gente se descabela. A gente pede, às vezes, conselho para quem não é crente. Às vezes a gente não tem uma direção, a gente não vai orar, a gente não vai se reunir com os irmãos para orar, para conversar, para tentar, né, buscar uma resposta de Deus. Mas, irmãos, é nesse ambiente de adoração, de reconhecimento de Cristo, que também as pessoas lá fora vão entender a nossa missão. Aleluia. E vão desejar conhecer esse Cristo. Antigamente, a crente era tido como louco, por quê? Está sofrendo, está doente, está sem serviço, está adorando. Está com um sorriso no rosto, está exaltando o nome do Senhor, está falando bem da igreja, está falando bem de Cristo, está representando bem a Cristo. Então nós precisamos também resgatar, irmãos, sabe, esse sentimento de adoração, de reverência, de reconhecimento, que ainda que as coisas não estejam do jeito que eu quero, mas não importa, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, porque eu tenho um Deus, amém, que enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer por mim na cruz do Calvário. E agora, nesse momento, quando eu estou passando aqui, talvez por algo que eu não queria, mas nesse tempo breve e momentâneo, Ele está preparando um lugar para eu e você morar para a eternidade. Aleluia. E é nisso que nós temos que nos apegar. Esse é o combustível, irmãos, para a gente manter uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de reconhecimento desse Cristo, amém, poderoso nas nossas vidas. A comunidade, irmãos, a igreja, ela também precisa ser edificadora. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos aqui para edificar uns aos outros. A igreja tem problema porque todo mundo tem problema. A igreja vai ter dificuldade porque todo mundo tem dificuldade. Nós não somos iguais, nós não somos robôs. Amém? Nós precisamos entender que o nosso papel é de edificação, é de pegar na mão do irmão, é de levantar, é de ajudar, é de colaborar para que essa igreja avance, para que essa igreja caminhe, irmãos. Se a gente for ver lá, eu falei, não vou tomar muito tempo, mas se a gente for estudar, né, a palavra edificar, ela tem esse sentido mesmo na Bíblia de erguer, de levantar, né, como se era um edifício. E isso, espiritualmente falando, né, é da gente edificar uns aos outros para que cada dia a igreja esteja mais forte, para que cada dia a igreja esteja mais saudável. E esse papel, é isso que eu quero que você entenda hoje, não é do pastor, não é do apóstolo, não é do obreiro. Esse papel é meu e seu. Esse papel é da igreja. Esse papel é de todos aqueles que hoje reconhecem Cristo como o único suficiente Salvador. Então, às vezes, nós ficamos esperando algo do nosso líder, do nosso pastor, da pastora. Mas, irmãos, aquilo que eu estou falando hoje é a missão da igreja do Senhor. Essa responsabilidade de manter um ambiente de edificação é minha e sua.
É orando, é intercedendo, é abraçando, é dando a mão, é dando uma palavra. E assim, irmãos, nós vamos nos fortalecendo. Aleluia! Glória a A gente Deus! já falou aqui outro domingo sobre a questão da família. Quando a gente tem famílias fortes, a gente tem uma igreja forte. Porque a família ela acaba sendo o reflexo da igreja. Então, quando você se preocupa com o seu papel como esposo, quando você se preocupa com o seu papel como esposa, como filho, e a gente busca fazer o nosso papel para que a nossa família seja uma família forte, automaticamente, irmãos, a nossa igreja vai ser uma igreja forte, vai ser uma igreja fortalecida em Cristo, amém? E esse é o nosso papel de adoração e de edificação. É para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós não nos reunimos, irmãos, para cumprir um protocolo. Nós não nos reunimos para a gente ficar bem com a gente mesmo. A gente estava conversando isso outro dia na escola dominical. Às vezes, quando a gente é de outras religiões, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas eu era católico e eu tinha uma vida totalmente contrária àquilo que a Bíblia espera que eu seja. E eu ia para a minha missa, irmãos, e depois eu ia para o baile, eu ia bagunçar, eu ia fazer. Mas para mim estava tudo bem, porque eu cumpri meu protocolo. Eu estava lá na missa. E ninguém me ensinava que eu precisava mudar, que eu precisava ter uma nova vida. Então hoje nós estamos na casa do Senhor com o entendimento que as nossas vidas precisam ser transformadas, com o entendimento que não é só vir no culto no domingo e está tudo bem, com o entendimento que não é só dar meu dízimo, dar minha oferta, está tudo bem, mas com o entendimento que eu vou sair daqui e vou continuar sendo igreja, com o entendimento que eu vou sair daqui e preciso continuar glorificando a Deus, exaltando o Senhor, com o sentimento que eu vou precisar continuar edificando, amém, aqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Essa é a nossa missão, irmãos. Essas são as nossas responsabilidades como homens e mulheres de Deus. E aí, irmãos, conforme nós vamos fazendo isso, conforme nós vamos nos doando ao Senhor, o Senhor vai realizando as coisas das nossas vidas. Se o Senhor tiver que curar, Ele vai curar. Se o Senhor tiver que te dar algo, te abençoar com algo, irmãos, Ele vai fazer. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. Esse não deve ser o nosso combustível. Esse não deve ser o nosso entendimento. O meu entendimento é de ser alguém que está aqui para glorificar o nome do Senhor e logo entender para que o Senhor me chamou e com isso edificar o meu próximo. Se o Senhor te chamou para pregar, é para a glória dele, é para edificar vidas, é para que através da sua vida o Senhor fale com as pessoas, o Senhor direcione a igreja dele. Se o Senhor te chamou para orar, para interceder, amém, é porque Ele sabe que Ele colocou esse dom na sua vida, de se colocar, amém, na vida das pessoas, de sentir as dores das pessoas, para que você chegue diante dele e ore, e interceda, e apresente essas vidas. Se o Senhor te chamou para evangelizar, é porque Ele sabe que você vai ter essa desenvoltura de chegar, de falar de Cristo, de falar para o amor de Cristo. Ah, pastor, mas eu acho que o Senhor não me chamou para nada. Mas, irmãos, ainda assim nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa postura, amém? Diante dessa comunidade, desse mundo corrompido, desse mundo cheio de pecado, cheio de atrocidades. Nós estamos aqui justamente para ser diferentes, para sermos, como eu falei aqui no começo, esse sal. Irmãos, nós precisamos entender, amém, o nosso papel. Se o Senhor tivesse, falar assim, não, eu vou destruir todo mundo, não, mas o Senhor nos deu a oportunidade de restaurar esse relacionamento com Ele e também nos deu a oportunidade de sermos os agentes, aleluia, de levar essas boas novas para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Então, o seu papel, a sua missão como cristão, não estou falando de cargo, não estou falando de carteirinha, é glorificar o nome do Senhor, edificar vidas. Glória a Deus. E aí, é uma roda
roda gigante, é uma via de mão dupla, porque você pode fazer mais, só eu vou fazer para os outros, não. Enquanto você está fazendo, enquanto você está edificando, enquanto você está abraçando, enquanto você tem uma palavra, Deus vai usar o outro irmão também para abençoar a tua vida, para edificar a tua vida. E assim, irmãos, que nós vamos caminhando até a volta de Cristo. Amém. É assim, amém, nessa unidade, nessa Glória a Deus. comunhão, como em Atos 2, que a gente acabou de ler, que nós vamos nos preparando para ser essa noiva que Cristo tem preparado para Ele mesmo. Amém, meus irmãos? E outra, para já ir para o final, outra coisa que nós precisamos entender também, da nossa missão, do nosso papel, é a questão da comunhão e da socialização. Amém? A fé na esfera fraternal, na fé na esfera do amor ao próximo, independente, irmãos, de ser cristão. Independente, sabe, de estar aqui com a gente no domingo. Então nós fomos chamados para amar o próximo, para amar o necessitado, para amar aquele que vai colocar, amém, no nosso caminho, na nossa vida. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, amém, muito menos com aqueles que ainda não conhecem a palavra. Nós precisamos pedir uma direção para o Senhor, nós precisamos pedir para que o Senhor coloque amor no nosso coração, para que a gente seja relevante lá fora, irmãos. Porque também não adianta a gente ser bonzinho, a gente pregar o Evangelho para quem é bonzinho com a gente amar quem ama a gente dá atenção para quem é receptivo com a gente. Para aqueles, amém, talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho, Deus vai nos dar estratégia, mas o papel da igreja é esse papel da comunhão, da socialização, de estar envolvido, amém, com as pessoas, sem se contaminar, mas influenciando as vidas, para que essas vidas estejam cada dia mais próximos de Cristo e mais próximos de serem convencidos do Espírito Santo, amém? Unidade na fraternidade, ou seja, a gente está junto e está junto de verdade. A gente está junto e se amar, amém? Com a ajuda do Espírito Santo. Tem dia que não vai ser fácil, tem dia que você vai falar, eu não consigo amar o pastor, não gosto dele. Mas irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, as diferenças vão caindo. Com a ajuda do Espírito Santo, o propósito de Deus vai ficando entendido. E a gente entende por que a gente está aqui. Que não é para fazer a nossa vontade, que não é para fazer os nossos gostos, mas é para fazer a vontade de Deus. Então, é unidade na fraternidade, é unidade estando junto de verdade, estando amando de verdade, estando orando pelos outros de verdade. É unidade se preocupando com a dor do irmão, é unidade se preocupando com a necessidade do irmão. E é assim que também as pessoas vão enxergar a igreja como um ambiente saudável, como um ambiente que talvez, eu acho que eu vou na igreja, porque alguma coisa está me chamando a atenção, sabe? É isso que a igreja de Atos tinha, é essa unidade na fraternidade, é estar juntos de verdade, no choro, na dor, no sorriso, nas vitórias, sabe? É um ambiente saudável, é um ambiente de unidade, de fraternidade. É isso que as pessoas que estão lá fora precisam olhar para dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja evangélica Sião, mas da igreja do Senhor, e enxergar isso, coisa que às vezes não tem acontecido nos últimos tempos. Às vezes as pessoas olham para a igreja e vê uma igreja rachada, vê uma igreja apontando uns aos outros, vê uma igreja que não se entende, que não fala a mesma língua. Mas o Senhor nos chamou, irmãos, para ter essa unidade na fraternidade, para estarmos unidos e unidos de verdade, num só coração, num só pensamento, numa só visão. Quando Neemias começou a edificar os muros, chegou um momento que ele olhou e os muros já estavam pela metade. E sabe o que a Bíblia diz? Que aquilo aconteceu porque o coração do povo estava empenhado naquela obra. Quando o nosso coração é um só e se empenha no entendimento daquilo que Deus chamou a gente para fazer, as coisas fluem, irmãos. As coisas acontecem. Amém? Deus opera milagres, Deus opera maravilhas no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! O milagre ainda não chegou, não é porque Deus não pode fazer, mas porque Deus às vezes está esperando uma atitude nossa. Deus às vezes quer trabalhar no nosso coração. Amém? Deus quer que a gente tenha essa visão de unidade, de comunhão e de fraternidade. Amém? E para já ir para o final também, a gente não pode esquecer da nossa missão na esfera social.
Irmãos, a fé não é só ir lá na casa do irmãozinho e orar e falar, ó, Deus te abençoe. Nós também precisamos socorrer, amém? O pobre necessitado. Nós precisamos entender as demandas e ver o que eu posso fazer. Poxa, eu conheci alguém hoje, Deus colocou alguém no meu caminho e essa pessoa está com uma dificuldade lá na vida dela, na casa dela. O que eu posso fazer? O que a minha igreja, o que a minha comunidade pode ser relevante naquela vida? O que a nossa igreja, o que a nossa comunidade e algumas outras que tem aqui pode ser relevante nesse bairro? Pode ser relevante nessa sociedade. Então a igreja ela também não pode se esconder do papel social. Se esconder do papel. Ah, mas o governo, sim, o governo tem a responsabilidade dele. Mas nós como igreja, a gente não pode ficar de braço cruzado. A gente não pode, como eu falei lá, irmão, Deus te abençoe, Deus vai prover. Não. A própria Bíblia diz que os dízimos é para que haja mantimento na casa do Senhor. A própria Bíblia vai falar que a igreja, o papel da igreja é socorrer a viúva, é socorrer o pobre, o necessitado. Então, além dessa questão de ambiente, de comunhão, de comunidade entre nós, nós precisamos entender também o nosso papel, a nossa missão lá fora. Amém? Quão nós estamos sendo relevantes na sociedade, seja na nossa vida pessoal, com os nossos testemunhos, mas socialmente falando também, atendendo, amém, as necessidades das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque, irmão, se Deus colocou no nosso caminho, é porque Ele vai nos dar condição de fazer algo para abençoar, para ajudar aquela vida. Então hoje, irmãos, nessa manhã, para não se estender muito, é isso que eu queria compartilhar com você, essa missão da igreja, amém, de ser essa comunidade, amém, que caminha em comunhão, em unidade, que entende o seu papel, que entende que não é sobre nós, não é sobre o pastor Peterson, não é sobre o que eu gosto, não é sobre o que eu quero fazer, mas é sobre o entendimento do que Cristo quer, o que Cristo espera de cada um de nós, para que Cristo me chamou, para que Cristo me colocou nessa terra, para que Cristo me colocou nessa igreja, nessa família, nesse trabalho. É esse entendimento que eu quero que a gente tenha nessa manhã, para que a gente seja esse sal. Amém? Para que você e eu não seja um sal lá no nosso trabalho, lá no nosso cotidiano, dentro do saleiro. Mas que a gente seja um sal que transforme a vida das pessoas. Que a gente seja um sal que colabore, amém, para que o Espírito Santo entre nessas vidas e transforme, assim como transformou, amém, as nossas vidas. Irmão, sempre que a gente falar, sabe, de comunidade, de comunhão, sempre que a gente falar também de evangelismo, lembra de onde que você veio. Lembra quem você era sem Jesus. Lembra da vida que você levava sem Jesus. Lembra dos sentimentos que você passava sem Jesus. E não se contente, sabe, em ficar com isso só para você. Sabe, falar assim, eu preciso externar isso, eu preciso compartilhar isso com mais gente. Mais gente precisa ter a vida transformada como eu tive. Mais gente precisa ter essa sensação de que, essa certeza, na verdade, de que o Senhor está com ele, que o Senhor caminha com ele, que essa pessoa não está sozinha, que essa pessoa não está abandonada. Aleluia. As pessoas, como eu falei, irmãos, estão sofrendo e não sabem por quê. Não conseguiram ainda achar uma resposta, não conseguiram ainda achar um caminho, mas talvez eu e você, por a gente entender a nossa missão, nós possamos ser essa resposta, nós precisamos ser essa direção para essa pessoa, e aí o Espírito Santo vai entrar e vai transformar e vai acontecer como assim fez com a gente um dia. Amém? Amém. De pé em nome de Jesus, vamos orar, amém? Vamos pedir para que o Senhor não nos deixe, irmãos, perder essa consciência, amém, da nossa missão, do porquê o Senhor nos chamou, do para que o Senhor nos chamou. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nessa manhã, Senhor, Senhor, onde nós vamos participar desse banquete, onde nós vamos, Senhor, compartilhar, Senhor, desse pão, Pai querido, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor nos ajude, Senhor, a ser essa comunidade, Senhor, como em Atos, a ter, Senhor, esse ambiente como em Atos, a compreender, Senhor, a nossa missão, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, não permita, Pai querido, amado, que nós venhamos esquecer na nossa caminhada, para que o Senhor nos chamou, Pai, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de glorificar o Teu santo nome, seja uma
vida, Senhor, de edificar, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão no nosso caminho, Pai querido. Senhor, assim, Pai querido, como em Atos, Senhor, que haja comunhão, que haja unidade, que haja, Senhor, o partir do pão verdadeiro, que haja, Pai querido amado, um ambiente saudável, um ambiente, Pai querido amado, aonde, Pai querido, o Espírito Santo possa operar, Senhor, um ambiente aonde, Pai querido, haja sinais e maravilhas, Pai querido, a partir do entendimento, Pai querido amado, da tua igreja, das responsabilidades, da missão, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado. Senhor, abençoa os meus irmãos, Pai querido, que eles compreendam, Pai querido amado, Senhor, o quanto o Senhor os ama, que eles compreendam, Pai querido amado, aquilo que foi feito na cruz do Calvário, Senhor, que isso seja um combustível, Senhor, para vivermos, Senhor, em unidade, em fraternidade, e que tudo isso, Senhor, seja para o louvor da tua glória, seja para engrandecer o teu santo nome, e seja, Senhor, para estarmos preparados, Pai querido, como noiva, Pai, quando Cristo voltar. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as nossas mentes, nossos corações no Senhor, Pai querido, e nos ajuda, Senhor, vai na nossa frente, Pai querido amado, Senhor, aplanando, Senhor, o nosso caminho, nos ensinando, Pai querido amado, e nos guardando, e assim, Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Palavra.